Em nome do povo do município de Piranguçu e com a proteção de Deus, daremos início à nossa reunião fazendo a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Passar o livro de presença e o livro de coro. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 86ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piranguçu. Boa noite aos nobres colegas, aos presentes e a todos que acompanham a reunião através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Conforme foi lida e revisada por todos os vereadores, coloco em votação a ata da reunião anterior. A ata da 85ª reunião ordinária está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 8 votos. Solicito ao senhor secretário que leia a matéria do expediente. Ofício número 176 de 2023. Solicita a retirada de pauta e devolução de projeto de lei. Gabinete do Prefeito, 24 de novembro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, o município de Piranguçu vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar a retirada de pauta e devolução ao Executivo Municipal do projeto de lei que dispõe sobre o projeto de incentivo financeiro às equipes de futebol de campo e futsal amador do município de Piranguçu, Minas Gerais. Sendo que se apresenta para o momento, elevamos nossos protestos de estima e consideração, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.
Atenciosamente, Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. Ofício número 175. Projeto de Lei, Gabinete do Prefeito, 24 de novembro de 2023. Excelentíssimo senhor Presidente, o município de Piranguçu vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência encaminhar o projeto de lei que altera a Lei Municipal número 1259, de 31 de março de 2023, que dispõe sobre o auxílio alimentação. Sendo que se apresenta para o momento, elevamos nossos protestos de estima e consideração, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. Ofício número 177, 2023. Projeto de Lei, Gabinete do Prefeito, 24 de novembro de 2023. Excelentíssimo senhor Presidente, o município de Piranguçu vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência encaminhar o projeto de lei que autoriza o município de Piranguçu a conceder premiação e premiar equipes vencedoras e ou participantes do 5º Campeonato Municipal de Futebol Amador de Piranguçu. Na oportunidade, solicitamos que o referido projeto de lei seja aprovado em regime de urgência, por tratar de matéria urgente. Sendo que apresenta para o momento, elevamos nossos protestos de estima e consideração, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. Ofício número 178 de 2023, indicações, resposta, Gabinete do Prefeito, 24 de novembro de 2023. Excelentíssimo senhor Presidente, com nossa cordial visita e em obediência à emenda à Lei Orgânica número 04 de 2021, informamos que as indicações de número 102 a 112 de 2023 serão atendidas de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira e conforme o plano de governo da administração atual. Sendo que se apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. Lar Santo Antônio, edital de convocação, Assembleia Geral Extraordinária. O Lar Santo Antônio, entidade filantrópica sem fins lucrativos, com natureza de instituição de longa permanência para idosos, por meio de seu presidente abaixo assinado, Wanda Maria Carvalho, conforme dispõe em seu estatuto atual, em conformidade com o prazo estatutário, convoca todos os associados, contribuintes, beneméritos, correspondentes, honorários e fundadores a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, tendo como pauta a análise e aprovação de um novo estatuto da instituição. Dia 30 de novembro de 2023, às 19 horas, em primeira convocação, ou às 19h30, em segunda convocação. Local: Salão Paroquial da Matriz Santo Antônio de Pádua, Praça João Pereira Pinto, número 7, Centro Piranguçu. Piranguçu, 16 de novembro de 2023, Wanda Maria de Carvalho, Presidente. Indicação número 113 de 2023. O vereador infrafirmado regimentalmente apoiado vem apresentar ao senhor Prefeito Municipal a indicação no sentido de tomar as seguintes providências junto à Secretaria Municipal competente. Fazer o calçamento na rua Expedita Francisca Antunes, no trecho da rodovia até o Ribeirão Piranguçu, no bairro dos Melos. Sala das Sessões, em 24 de novembro de 2023, vereador Edson Alves.
Concedo a palavra pela ordem aos senhores vereadores. Vereador Luiz Procópio. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, os presentes e os que nos acompanham em suas residências. Eu inicio a minha fala desejando meus pêsames às famílias que perderam seus entes. Eu não vou citar nome porque posso incorrer o risco de esquecer de alguém. E peço a Deus que dê o conforto a todos, principalmente essa menininha que faleceu, parece que foi ontem, né? Eu não sei o nome. E obrigado, Valentina, né? E infelizmente tão criança e sendo que tinha uma vida inteira pela frente, como aquele garoto também que caiu da bicicleta. Enfim, Deus, a gente não sabe os desígnios de Deus. A gente pede o conforto de Deus para as famílias que ficaram chorando a perda. Em relação à indicação do vereador Edson, que é o companheiro nosso aqui da Câmara, qualquer benefício que a gente fizer ou pleitear em prol da população é sempre bem-vinda. E também hoje, dia 27, nós comemoramos o Dia do Técnico e Engenheiro de Segurança do Trabalho. São profissionais que zelam pela integridade física dos trabalhadores nas grandes empresas. E também hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Essa data foi instituída em 1988 para que alertasse a população e conscientizasse a população desse mal que acometeu e acomete muitas pessoas até hoje. E também para quem professa a fé cristã, hoje nós comemoramos o dia de Nossa Senhora das Graças. E para quem tem a devoção a ela, como eu também tenho, então é sempre bem-vinda a gente agradecer pelo dia dela e também a gente mais pede do que agradece, né? Mas, e está sempre nos atendendo com as nossas preces, nossas solicitações. Obrigado pela oportunidade, boa noite a todos. Vereador José Maria. Boa noite a todos, boa noite aos que estão presentes, o professor Zé Paulo, o Pedro, os demais vereadores. Eu sou favorável a todas as indicações. Presidente, hoje eu vim lá pela Vila Maria e vi que eles estão arrumando lá a subida lá dos Carneirinhos, que estava meio crítico lá. Agora estão arrumando lá, o vice-prefeito estava dando um talento lá, vai ficar muito bom. E daí passando lá na Vila Maria, o Otávio lá pediu para mim dar uma lembrada, que ele tem uma casa lá no bairro da Usina São Bernardo e precisa de uma extensão de rede lá. Diz ele que já é do conhecimento do vereador Darli. E então ele pediu para que desse uma atenção para que ele está precisando da luz lá na casa. E daí ele falou para mim, não, pode deixar que eu falo lá. E outra coisa, presidente, lá no bairro do centro, eu acredito que o senhor também tem passado por lá, bem ali perto da porta do cemitério, lá tem um poste que fica quase que no meio da estrada. É bem na encruzilhada, lá perto do posto de saúde. Então precisava mudar aquele poste um pouquinho para frente ou para trás, não sei, para tirar do meio da estrada lá, porque tá um pouco estrovando lá. Lógico que isso aí é uma área da CEMIG, e também dá uma lembrada na CEMIG sobre as podas dos galhos, né? Porque lá pro lado nosso lá tá meio perigoso a hora que uma criança ou até um adulto esbarrar lá numa árvore que esteja entraçalhado no fio, é perigoso algum acidente. E outra coisa também, presidente, quando nós tivemos uma reunião lá com o Dr. Miguel Reale, daí quando ele ofereceu que ele ia refazer o posto de saúde lá, até a vereadora Vera foi lá, o prefeito também foi, eu, o Ditinho, a Gráucia teve lá também, a secretária.
E daí o doutor Miguel Reale pediu que quando fizesse o posto lá, ele queria, se tivesse a possibilidade, de deixar lá aquela injeção de contra picada de escorpião. Não precisava ter muito, é menos umas 3, caso aconteça um acidente assim, para socorrer lá uma pessoa que precisasse naquele momento. E eu acredito que lá no posto deve ter alguma geladeira, alguma coisa lá que possa conservar. Então a secretária da Saúde, a Grauce, né, que tomasse essa providência, que atendeu o pedido do Dr. Miguel lá, que é pedido para a população, que uma hora pode acontecer um acidente lá. E por hoje é só, agradeço a todos e boa noite a todos. Vereador Benedito Pereira. Boa noite, presidente, aos demais colegas, ao professor Zé Paulo, Pedro, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiramente, eu quero parabenizar aí a Secretaria de Obras, que hoje estava conversando com o vice-prefeito, falou que já está dando andamento no calçamento que vai ser feito em alguns trechos ali no bairro dos Pintos, na Serra dos Carneirinhos, e mostrou até uns vídeos aqui que está ficando bom mesmo. Então, parabenizar aí a Secretaria de Obras, aos envolvidos aí. E, presidente, semana passada estive até comentando com a vereadora Vera, referente lá no bairro dos Correinhas, uma rede de esgoto que está a céu aberto lá na casa do Donizete, e onde o mesmo se propõe também a estar entrando em conversa com o nosso prefeito para fazer a venda, né, até uma parceria com a prefeitura, para a construção de um campo de futebol, de uma área de lazer lá para o bairro dos Correinhos, porque lá, na verdade, são muitas crianças que tem lá, e é um bairro que já cresceu bastante, onde a gente, aqui nessa casa, já aprovamos o projeto de urbanização do bairro. Então, eu acredito que eles estão precisando de uma atenção para essa questão lá do lazer para as crianças de lá. Então, eu peço aí que chegue ao conhecimento do nosso prefeito. Amanhã eu vou estar conversando com ele, vou estar levando para ele essa questão também. Então, vamos torcer para que dê tudo certo e que 2024 não passa sem a conquista lá para as crianças lá do bairro dos Correios. Por hoje é só, presidente. Uma boa noite a todos. Vereador Edson Alves. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas que estão presentes e que acompanham pelas redes sociais em casa. Sou favorável a todas as indicações que foi feita uma indicação só. E a respeito da indicação que eu fiz, do calçamento da rua Expedito Francisco Antunes, foi falado semana passada, que eu comentei, né? E seria muito bom porque lá praticamente liga a escola, igreja, indústria e 2 bairros praticamente. Então seria muito bom se pudesse ser feito calçamento lá. E quero falar também a respeito de uma indicação que eu fiz semana passada. Volto a repetir de novo a respeito da quadra do Joaquim Inácio. O que está acontecendo? Como a Vera comentou comigo semana passada, que cortaram a tela, né? Hoje eu resolvi fazer uma visita lá. Realmente estava cortaram a tela. Aí puseram o cadeado na quadra. Inclusive, já sumiu um cadeado. Não tem. E, então, o que está acontecendo? Aí, lá não precisava fechar o fundo, lá o ar livre, lá tem uma academia, que fica aberto o fundo, então o pessoal entra pelo fundo, fechar lá no fundo, e à frente tem um portão, 2 portões, e os 2 portões não tem cadeado. Então o que acontece? Acontece que na hora do recreio, as crianças que vai com o professor na quadra fazer a parte da educação física, alguma coisa, e aquele portão está aberto. Então a professora está atendo com o aluno, pode chegar alguém, invadir, entrar e pegar uma criança. Então acho que tem que tomar precaução, tomar cuidado, porque lá seria muito bom, né, manter aquela fechada.
Porque não adianta nada fechar a parte da quadra e deixar o portão aberto. Então a criança circula por ali e fica complicado. E também gostaria de cobrar também a Secretaria de Obra a respeito da valeta. Entendeu? A caça das árvores que está sujando e está precisando fazer a limpeza. Então, como estou conversando com o vice hoje, falou que está programando já para poder tomar providência lá. A gente espera que mais breve possível possa ser tomada providência. E quero também ressaltar e parabenizar a banda Marçal Padre Laureano. Então, no último dia 19 de novembro, eles estiveram em São José do Alegre e na apresentação e ganharam um troféu, né, na categoria disciplina em segundo lugar. Então, parabéns a eles e todos os envolvidos, equipe envolvida lá, e estão sempre se apresentando fora e, graças a Deus, se apresentando bem em Piranguçu. E também não posso deixar de ressaltar, né, uma homenagem recebida pelo meu pai, o Reinaldo, certo? Então, no último dia 25, foi sábado, após 60 anos, ele retornou no 4º Batalhão de Engenharia de Combate de Itajubá, o soldado Reinaldo 620, que era na época. E teve a honra de hastear a bandeira e recebeu a medalha. Você faz parte dessa história. Então, recebeu na mão do coronel, do tenente-coronel, e meu pai ficou muito feliz, né, depois de 60 anos. Ele nem imagina a felicidade que ele ficou. Né? Tem uma coisa, né, a pessoa que tem uma equipe que forma na revista que fala, né? Todo ano eles fazem, e esse ano meu pai teve presente. E também não posso deixar de ressaltar também que hoje, de 27, como disse o Luiz Procópio, disse Nossa Senhora das Graças, soube o voto dela, inclusive tem uma imagem na porta do meu portão. Eu só tenho que agradecer, né, pela graça que a gente recebe por ela. E também quero dar meu sentimento às famílias de Antônio Cristiano dos Santos, conhecido por Toninho, né? Isso. Infelizmente nos deixou, né? Quero que peça a Deus conforte a família. E da mesma forma, a família da Valentina, né? Da Letícia e do Branco. Infelizmente, a gente pede para Deus confortar toda a família. E por hoje é só. Boa noite a todos. Vereador José Mário. Boa noite, presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, José Paulo, Josi, Pedro, a todos que assistem a reunião pela rede social. Sou favorável a todas as indicações. Deixar meu sentimento pelos familiares aqui, né? Que Deus console eles. Presidente, na outra reunião passada eu falei sobre a Serra dos Vieira e Pedra Vermelha. Então quero agradecer o secretário de obra nosso, com o vice-prefeito, e fizeram a Pedra Vermelha, o bueiro lá, ficou muito bom. E também a Serra do Vieira, ele está plantando a grama lá, que eu vi, o povo até agradeceu hoje que está mexendo lá. Também sou favorável à fala do Benedito Pereira, por baixo com Rainha, a compra do terreno lá, sabe? Você já falou, então, que hoje precisa ter um, né, mentor as crianças do bairro com Rainha. Então, o prefeito olhasse, porque o povo lá, né, que o bairro Correio hoje está sendo um bairro com, tipo, na cidadinha já, ele aumentou muito. Então, ali que olhasse com carinho, conseguisse uma quadra para ir lá, para ele jogar uma bola lá, para ele não ficar andando longe. Isso é muito importante. E eu acho que cabe mais o vereador Dari Veloso falar, que estudasse uma viabilidade perto da casa dele ali, que o público estão reclamando, aumentou o fluxo de veículos na nossa cidade aqui. E travega aquela rua ali, uma rua apertada, que conseguisse fazer um rotatorzinho ali, umas placas de indicação, ou a diocese conversasse com o padre, quebrasse um canto do muro, pelo menos 1,5 metro ali, para dar acesso, mas carro que não tem viabilidade ali. É pedido de muita gente, já vi ali, eu já passei,
tem hora que tem que ter muito cuidado, não tem placa de canto e nada, e fizesse uma coisa para o povo olhasse ali para ele passar para ali. E favorável só isso mesmo, que o vereador pode falar mais, que ele está lá na área lá dele lá. E sou favorável a todo, presidente, só isso. Obrigado. Então eu falo já. Quanto a abrir lá pro lado da igreja, nós já conversamos com a arquidiocese e o bispo já foi veemente dito, jamais. Então, não tem essa possibilidade em hipótese alguma. Então, isso nós já descartamos. O que nós fizemos foi pedir para o sargento Jones verificar a possibilidade já de colocar mão única. Não é placa não, mão única. É isso que nós estamos esperando do sargento, porque quem cuida do trânsito em Piranguçu é o sargento. E foi pedido aqui, nós mandamos indicação para fazer isso. A ideia agora só sobrou essa, porque cortar aquele muro da igreja pode saber que não vai acontecer, tá? Vereadora Áurea Sabrina. Boa noite a todos. Conforme o vereador Benedito Pereira, né, José Maria já comentaram que vai ser feito, né, o calçamento lá nos Carneirinhos, lá no bairro dos Pintos. Então hoje a Secretaria de Obras esteve lá trabalhando, né, já chegou um pouco de broquete, amanhã vai chegar mais, o material já está todo comprado, né, então agora realmente vai sair esse calçamento, porque a estrada lá não está tendo mais condições, né, os carros estão tentando subir, não conseguem, muita pedra solta, chega na época de chuva também, perde todo o material, né, então tanto na época da seca quanto do período de chuva está difícil para subir lá. Então a gente sabe que é só o calçamento para resolver mesmo. Também vão fazer bueiros, né, levaram manilhas para arrumar lá na estrada do bairro dos Pintos. São vários pontos que precisam ser arrumados. E eu já quero agradecer, né, ao prefeito, o vice, a Secretaria de Obras por esse calçamento. Né, é um pedido de nós, vereadores aqui, uma indicação nossa, né, a pedido dos moradores. Bastante gente utiliza aquela estrada, então quero deixar meus agradecimentos. E peço atenção também à Secretaria de Obras na estrada do bairro São Bernardo. Né? Lá está com alguns trechos bem ruins, inclusive perto da casa da Nila, da Joelma, naquele morro lá na subida, está muita pedra solta, está muito ruim lá. Né? Então peço meio urgente também, né? Assim que possível, arrumar lá para eles. E também tem bueiro para que precisa refazer, né? Então peço atenção deles. E hoje eu também passei na Serra do São Bernardo, a serra está muito boa, foi feito vários cortes de água lá, melhorou bastante. Há alguns dias atrás, acho que há um mês atrás, foi feita poda de árvores, roçada, então a serra está ótima agora. E eu também quero deixar meus sentimentos aos familiares da Valentina, né, que Deus dê muita força e que Deus conforte o coração dos familiares nesse momento difícil, principalmente da mãe dela e do pai, né. Então, por hoje é só, boa noite a todos. Vereadora Vera Lúcia. Boa noite, novos colegas. Boa noite, presidente. Boa noite a todos presentes e todos que estão assistindo pelas redes sociais. A pedido dos moradores da rua Padre Francisco Mira, eles estão encontrando dificuldade em sair, né, quando está muita chuva, porque a Copasa mexeu na rua lá, né, na Padre Francisco Mira, abrindo para fazer a troca da rede, né, para a melhoria da rede de água, que está com problema também. Só que antes já parava muita água lá perto do radar. Agora, como mexeu, está parando muito mais. Então, dependendo do dia, os moradores que ficam mais próximos ao radar estão com dificuldade de sair de casa devido a muita água. Mas já falei com o vice, para ele passar para a secretaria amanhã, para o secretário, né, para ver o que pode ser feito o mais breve possível, principalmente nessa área. E essa rua já vem sendo pedido há bastante tempo, né, melhorias nela, que todo ano o pessoal, na época de chuva, tem mais reclamação. Enquanto não seja possível fazer o calçamento, né, que faça um reparo para que eles consigam sair de casa com mais facilidade. E quanto o vereador Edson falou do cadeado lá da quadra, né, que está problemática, já estava aberta, colocaram o cadeado, estouraram os cadeados. Então, sexta-feira agora foi colocado o cadeado novamente. Esse final de semana estouraram, né? Sumiu os cadeados de novo. Então, hoje eu tive em conversa com a secretária Ana Paula e o Anísio. Ela vai pedir para fazer uma reunião com o pessoal que usam a quadra, né?
talvez nessa quarta-feira agora, ela vai nos avisar, para conversar com eles e ver o que está acontecendo, fazer um termo, né, para o pessoal assinar, quem está pegando a chave, que aí o responsável do time ou quem usa fica com a chave, mas tem um termo dizendo que ele vai abrir e fechar. Porque também é complicado, mas conforme eu conversei com os jogadores, os usuários da quadra, com certeza não são eles que estão fazendo isso, são outras pessoas de fora, ou até mesmo molecada, que está fazendo isso para prejudicar, porque acabou de pôr, já tira. E segundo a secretária, ela já conversou com o sargento e vai pedir para verificar as câmeras, para ver se dá para identificar quem está fazendo todas essas artes lá, né? Que está causando esses problemas lá. Quanto ao portão da escola, vereador, você diz o portão que sai da escola e dá acesso à quadra, que está aberto, ou o portão principal de entrada? O portão lá da Academia Ar Livre, que você vai para a quadra. Então tem 2 portões e tem outro que fica o pessoal entra para ir para a quadra. E está ficando na beira diariamente, entendeu? E respeito, aproveitando o gancho do que você falou, lá vai precisar de colocar uma câmera mesmo. Lá não tem como você vigiar aquele negócio lá, e eu estou escuro. Então acho que o ideal lá é botar uma lâmpada 24 horas acesa lá praticamente, vamos dizer assim. Que aí fica mais fácil, mais protegido. Sim, porque a coordenadora já puxou as câmeras da escola, não foi possível, né? Principalmente à noite. Já tem uma indicação também minha, né, para que seja colocada iluminação no pátio da escola. Porque já aconteceu várias coisas e não consegue identificar, porque é o escuro, não pega nada a câmera, né? Quanto às podas das árvores, eu também aproveitei, conversei com o vice que estava aqui, né, para que seja feito o mais breve possível. Eu sei que tem tanto serviço que não dá conta, né, de tantos pedidos nossos e dos demais também, né. Tem 2 árvores lá que estão perigosas, conversei com ele que não vai poder cortar, a CEMIG vai ter que fazer a poda primeiro, porque todas as vezes que está acabando a energia, dá para ver lá de casa, né, na casa dos meus irmãos, que quando der um vento, a chuva forte, elas batem, e a árvore bate lá no fio, então cai a chave. Semana passada ficou 3 baixas a energia, por isso, vai caindo um, vai caindo os outros. Então a CEMIG tem que fazer a poda de 2 e eles cortarem o resto, como já tem autorização para isso, né? Para fazer a limpeza das valetas também. Eu quero deixar os meus sentimentos também à família da Letícia, né? A família do nosso colega de trabalho, que foi amigo de trabalho meu também, mais conhecido como Grilo, né? E deixar meus sentimentos a todas as famílias enlutadas. E também quero dar os parabéns para a Secretaria de Obra, está à frente do serviço o vice, né, sobre esse calçamento lá do bairro Carneirinho, lá, que já pedido aqui da Câmara há muito tempo que vem pedindo isso, e agora vai conseguir realizar. Então, parabéns, que é mais uma obra que vem sendo realizada e que é necessário. Boa noite, obrigada. Vereador Darli Veloso. Senhor presidente, demais companheiros, aos presentes e a você que nos acompanha de casa, boa noite, muito obrigado pela acolhida. Eu peço permissão para adentrar ao assunto da quadra aí. É importante, mesmo que envolva a polícia, porque foge da minha imaginação que os usuários dali dos Melos estejam fazendo isso. Eu não acredito nisso não, porque a gente sabe que eles usam lá, eles são cuidadosos, então é bom verificar. De repente nós estamos recebendo uns vândalos que estão destruindo um bem público e que é para eles utilizarem. Inclusive a participação da polícia nesse caso, até para isentá-los de qualquer coisa e deixar claro que não são eles, porque a gente acredita que não sejam eles, mas é importante então a participação da polícia. E a colocação de uma câmera lá, coloca uma lâmpada daquela célula fotoelétrica, faltou, escureceu, ela acende, então aí ela vai clarear, vai pôr tudo junto, que é mais fácil. Eu creio que quem entende dessa parte vai ter até uma opinião melhor que a minha, de repente eles têm uma solução melhor, mas eu penso dessa forma que vai ajudar a resolver. Outra coisa, senhor presidente, eu quero parabenizar o nosso Centro Municipal de Educação Infantil, o CEMEI, que na sexta-feira teve uma apresentação dos trabalhos das crianças do pré, da minha professora predileta, da Adriana. Foi muito importante, um trabalho maravilhoso, as crianças todas contentes, as famílias participando, e destacar a importância dessa parceria.
família e escola. Isso dá muito certo e nós percebemos ali a alegria dos pais em estarem presentes para verem a apresentação do trabalhinho deles e uma peça de teatro muito simplesinha, mas de grande importância para as crianças. Então fica aí meus parabéns a toda a equipe lá do CEMEI. E também, se a minha memória não me trai, a nossa médica chama Adriele, que hoje, lá na nossa igreja, Paróquia Santo Antônio, logo após o Terço dos Homens, que eu creio que já esteja acabando, ela está lá para fazer uma palestra sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. Então ela vai falar do Novembro Azul, vai falar da importância disso. Então a gente destaca essas importâncias da preocupação com os homens, que nós geralmente somos relaxados, não cuidamos tanto da nossa saúde como deveríamos, e ela vai estar lá, ou já deve estar presente, falando com eles. Então eu agradeço essa iniciativa da Secretaria da Saúde e principalmente dela, que se dispôs a ir lá para falar com eles. Quanto ao nosso amigo, o Grilo da Dorvalina, o nosso Antônio Cristiano, trabalhamos bastante tempo junto, se aposentou na prefeitura e infelizmente eu nem sabia que o pobre estava acamado, enfermo e veio a falecer, né? E também a filha do Anderson, mais conhecido como Branco, e a Letícia, a Valentina. Aí a gente vê aí, infelizmente a vida é um sopro. O Grilo faleceu com 81, ele tinha 81 anos, né? E a Valentina 1 ano e meio. Então, de fato, a vida é um sopro. A gente não sabe, não tem, nem consegue entender, e talvez não seja para entender mesmo. E o que a gente tem que fazer no momento desse, nada que fale resolve o problema. O importante é que a família perceba que conta com as nossas orações, com a nossa solidariedade. E é isso que eu deixo aqui para todos os familiares, para a família do Grilo, o Toninho Cristiano, e para a família do Branco, com a Letícia. Que Deus, em sua infinita bondade, conforte os corações deles neste momento de tristeza e dor. Só para cumprimentar, né? Também quero deixar os meus sentimentos aqui à família do Grilo, para Letícia, o Branco e todos os familiares, né? É muito difícil, como bem colocado pelo vereador aqui, não existe palavras nesse momento para que conforte, mas que Deus, na sua infinita bondade, possa ir curando, possa ir cuidando, zelando dessa família, porque a separação assim é muito triste, né? Porque esse não é a gente considera que não seja o modo certo, né? O ideal é os filhos levarem os pais e não os pais levarem os filhos. Mas a gente não sabe os caminhos de Deus e só podemos rezar e pedir a Deus que dê força para a família e que ajude a confortar o coração deles. E também quero registrar aqui, né, nós estivemos presente na apresentação do CIMEI das crianças, da predileta do Darli, né? E foi muito bom. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para as crianças, né? Valoriza demais, incentiva demais, e é uma fase que, se eu não estiver enganado, que fica marcado na memória deles, e eles vão levar isso para a caminhada de estudo, que é muito importante, né? Uma boa formação no início vai refletir lá na frente, quando eles chegarem em faculdade, em outras coisas mais fortes. Então, parabéns à professora, a toda a equipe, a coordenadora, toda a equipe da educação, porque envolve muita gente, né? Para uma pequena formatura, como ele colocou aqui, mas de grande importância para a família, para as crianças e para aqueles que gostam e que acompanham. Então, meus parabéns às professoras, todos que auxiliaram ali, e que isso possa se repetir mais vezes com outras turmas também, porque o projeto foi muito interessante, né? Trabalhado pela professora Adriana foi muito interessante, porque levantou a vida da criança, né? Desde lá do ventre até chegar ali no pré-1, que a gente fala, né? Então foi muito bonito, ficou as roupinhas lá para quem vê, foi a colocação da coordenadora Márcia muito importante, a música que foi colocada muito importante para valorizar os nossos filhos, porque passa muito rápido, né? Eu mesmo já não tenho mais filho pequeno em casa, e vai passando. Então cada momento é o momento da gente viver e viver bem. Então parabéns aos pais que estiveram presentes, acho que isso é importante também, incentiva, ajuda
né? A gente vê o brilho nos olhos das crianças quando eles vê os pais presentes. Então, pais, acompanhem sempre as suas crianças, sim. Estou de pleno acordo com a colocação do vereador Benedito Pereira em relação ao bairro Correinhas. Acho que a gente precisa urgentemente nos unir aí. O mais importante que eu vejo na colocação dele, que o proprietário lá, o morador, está disposto a vender, né? Porque não é fácil a pessoa abrir mão de um terreno, principalmente num bairro igual ali o dos Correinhas. Então não pode perder a oportunidade. Então vamos tentar trabalhar aí junto com o prefeito para ver a possibilidade disso o mais rápido possível. Adquirir no terreno já é um passo muito importante, né? E quero deixar aqui também um pedido especial aí à Secretaria de Educação, Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, que tome a providência urgente em relação àquelas placas que estão ali que seria para se construir a quadra ali, mas infelizmente eu não sei por qual burocracia ainda, está parado. Então retirar as placas dali, porque vai uma criança enroscar uma bicicleta ali, o vento está levando, está caindo na rua, a escola é muito próxima, pode escapar lá uma criança, porque você não consegue olhar ali 300 crianças num tempo só. Então é muito perigoso. Então que a prefeitura faça essa retirada de lá, porque está um pouquinho só, já tiraram quase tudo, né? Foram levando para um lado, para outro, e ficou lá solta, né? A madeira que colocaram lá, ela já apodreceu, quebrou, caiu. Então que se tome a providência urgente para a gente evitar transtorno maior, porque depois que acontecer não adianta ir lá a prefeitura, ir lá a Secretaria de Saúde, de Educação e todo mundo, aí não adianta mais. Então retira aquilo lá, guarda certinho, a hora que for fazer, fecha de novo, aí sim a gente executa a obra. E aproveitando, né, vou pedir para a secretária já fazer um ofício para a nossa secretária de Educação, para a gente saber que pé que está aquilo ali. Porque foi, quando fez a inauguração da escola, foi fincada a pedra, já iria iniciar a obra, estava tudo bem encaminhado e já estamos caminhando para mais de ano, né? E nada aconteceu. Então que ela possa mandar um ofício para a gente poder esclarecer para as pessoas que perguntam, mas cadê a quadra? Cadê? Não vai acontecer, não vai sair, o porquê que não vai sair? A gente não tem argumento para defender ou para explicar, para colocar para as pessoas. Para a gente, todos nós tomarmos conhecimento do que de fato aconteceu ali, o porquê que parou, o porquê que não foi, para a gente poder saber corretamente. E amanhã nós vamos ter também a formatura do ProERD, né, das nossas crianças, também um outro projeto importantíssimo que acontece no nosso município, né, executado em parceria com a Polícia Militar, dá uma noção para as nossas crianças do perigo do mundo, né, principalmente desse mundo das drogas e tantas outras coisas. É um trabalho muito interessante, muito bem executado, muito bem planejado pela Polícia Militar, orienta, ensina, educa, abre a mente das crianças. Então é importante aí que os pais também participem nesse momento, incentive, ajude, né, a Polícia Militar, ajude a Prefeitura a educar melhor os nossos filhos, né, as crianças, a entender melhor, a se defender, a se proteger, porque depois que a criança é aliciada ali, que ela acaba se deixando levar, é muito difícil você trazer de volta. Mas se ela conhecer e saber o que estão oferecendo para ela, já vai ajudar bastante nessa prevenção aí. Então a gente vai ter essa formatura aí. Eu desde já parabenizo, né, aí a Polícia Militar, a Secretaria de Educação, a Prefeitura, por essa parceria importantíssima, que eu ainda sonho que ela vai acontecer dentro da Escola Estadual Mário Casa Santa, com uma turma maior ainda, né, porque esse acompanhamento, esse incentivo, ensino, ele é importantíssimo para nos ajudar a cuidar das nossas crianças, porque o que tem de gente por aí fora querendo cuidar de forma errada é absurda, né? E tá judiando, viu? Porque depois que as crianças vão, é difícil você trazer de volta, mas precisamos ir lá e cuidar. Então fica o convite para o ERD amanhã às 19 horas, para a gente poder participar e incentivar, né, esse trabalho importante da Polícia Militar no nosso município. Nada mais havendo a tratar, convoco a próxima sessão extraordinária para o dia 4 de dezembro de 2023, às 18 horas. E declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite.